Olá pessoal, boa noite. Tá um pouquinho cedo ainda, mas eu já vou ficar aqui preparada para a gente iniciar o Evangelho, tá? Peço para que se alguém estiver por aqui, para fazer algum comentário a respeito do áudio, se tá ok. Eu estou usando um fone com microfone para saber se vocês estão me ouvindo. Daqui uns minutinhos a gente começa a transmissão do Evangelho de hoje, tá? Faltam 9 minutos para as 8, vão aguardar que as pessoas vão entrando. E se puderem dar um ok, se estão ouvindo, se minha voz está clara, se conseguem ouvir a transmissão, eu agradeço. A gente agora, quem está por aqui, quem está me escutando, a gente vai acalmando os ânimos, vamos nos concentrando para poder termos uma leitura do Evangelho, para podermos entrar em sintonia com o plano maior, ainda nesse momento que estamos passando. Obrigada, João, que ainda requer cuidados, né? E por isso a nossa casa não voltou completamente. Então a gente pede a paciência de vocês para que a gente possa continuar com essas atividades, algumas presenciais, outras online, né? Vocês sabem que de domingo já tem palestra presencial, já tem atendimento fraterno a partir das 7 e a palestra está sendo presencial. Mas às quartas continuamos com o Evangelho, com a transmissão aqui ao vivo pelo Facebook e depois todos os vídeos das palestras, dos evangelhos, eles ficam disponíveis no YouTube do GEAL, tá? Então, se vocês quiserem acessar mais facilmente, porque às vezes nos vídeos do Face pode ser um pouco mais difícil, né? Se vocês quiserem acessar pelo YouTube, tem o YouTube GEAL Rio Preto, tem diversos vídeos, as palestras e evangelhos que foram sendo feitos ao longo da pandemia. Também nós temos um canal no YouTube, que é o do Evangelização GEAL, né, que é nosso da evangelização, então que a gente posta as aulas que a gente dá para as crianças. Também tem vídeos da evangelizadora Carla, que são interessantes para todos, que são vídeos sobre temas que ela escolhe, que não são vídeos para criança, são vídeos para o público em geral. Então, diversos temas vocês podem buscar ali, tá? Vou vendo aqui o horário. Ainda faltam 6 minutos. Eu vou continuar com vocês aqui, aguardando o horário, né? Respeitando o horário, as pessoas de entrada aqui para acompanhar conosco ao vivo. E sempre lembrando, né, que quem não puder acompanhar ao vivo, sempre ficam aqui gravados esses vídeos, aqui no YouTube, e as pessoas podem acessar no momento mais oportuno para elas. Isso é o bom do digital, né? Que as pessoas podem ter o benefício de uma mensagem edificante, de uma prece, sem precisar ser naquele horário, sem precisar estar presente. Tá? Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né, gente? Então, dessa parte de poder assistir em outros horários, poder assistir, às vezes até desenvolvendo alguma atividade em casa, é interessante, né? Então vamos assim, ir levando o pensamento, pedindo para que a espiritualidade sempre nos abençoe, que nos intua com boas ideias, que faça chegar até a mim, para que possa transmitir para vocês algum ensinamento do Mestre, porque o que a gente trabalha aqui, às quartas-feiras, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma releitura do Evangelho do Cristo. Então, que eu possa ser um instrumento para trazer para vocês alguma mensagem edificante, que possa ajudar vocês em algum momento da vida, que possa servir de instrução, de apoio, de consolo, que é o que o Espiritismo sempre quis, né? Ser o consolador. Ensinar, né? Como filosofia e como ciência,
e ajudar as pessoas como religião, né? Faltam uns minutinhos ainda, mas eu vou pedir licença para a gente já começar uma prece. Hoje, explicando que hoje vamos falar sobre o capítulo 2, né? Então, nós vamos entrar num novo capítulo do Evangelho. Então, hoje seria a primeira transmissão deste novo capítulo, que é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Meu Reino não é deste mundo. Nós vamos abordar os itens 1, 2 e 3, que se referem à vida futura. Tá? Então, vamos nos concentrar, pedir ao Pai, ao nosso grande Pai, Deus, ao Mestre Jesus, aos Espíritos amigos, que nos abençoem neste momento, que nos instruam, que nos transmitam boas mensagens, que possamos todos estar em comunhão nesse plano, com vistas a um futuro melhor, com vistas a uma vida futura, que é o tema de hoje do Evangelho. Bom, então vou começar, lendo capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo. Então vou fazer a leitura, quem tiver o Evangelho, tá? Então podem pegar seu Evangelho, meu esse aqui, né? E abrir no capítulo 2, que em cada edição está numa página, tá? Então abro no capítulo 2, no meu livro está na página 45, tá? É no começo do livro. E vamos ler. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, instruções dos Espíritos, uma realeza terrena. Então esses são todos os pontos que vão ser abordados aqui ao longo de outras quarta-feiras. Hoje, nós vamos falar apenas da vida futura. Então, item 1. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João capítulo 18, versículos 33 a 37. Então isso aqui está no Evangelho de João, perdão. Agora vamos ver o que fala o nosso Evangelho segundo o Espiritismo a respeito disso aqui. Por estas palavras, então é o item 2, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros, no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Já vou fazer um comentário aqui a respeito do item 2, que é a explicação do 1, que é o que está no Evangelho de João. Então, gente, é muito significativo isso de Jesus dizer: por agora o meu reino não é daqui. Por quê? O que nós entendemos disso? Esse plano que nós vivemos, segundo a nossa doutrina, é um plano de provas e expiações. Vocês sabem, isso a gente ensina para as crianças, e deve ser de conhecimento de vocês, que nesse plano ainda reina a maldade.
Claro que há muitas pessoas boas, claro que há espíritos iluminados que estão por aqui, sim. Mas esse ainda é um plano de provas e expiações. Está caminhando para a regeneração, mas ainda é. E era na época de Jesus, assim como é desde que a gente conhece esse planeta. Tá? Então, este planeta é um plano de provas e expiações. Então, o reino não é de Jesus, não é aqui. Jesus é o governador desse planeta. Jesus esteve durante a criação do planeta. Mas, por que ele diz que o reino não é daqui? Porque o reino onde impera a bondade não é deste mundo. Isso quer dizer que nós temos que procurar outro planeta para habitar? Não. A gente está aqui por um motivo, a gente passa pelo que tem que passar aqui, a gente sabe disso, a gente conhece a lei de causa e efeito, né? O que cabe a nós é, dentro das nossas possibilidades, tornar esse mundo um mundo melhor, através da justiça, da bondade e da caridade, que são os 3 princípios básicos. A justiça, a bondade e a caridade. Do amor ao próximo, né? De não fazer ao próximo o que você não gostaria que fosse feito com você. Então, tudo isso é para a gente se melhorar e, por consequência, melhorar o planeta onde a gente habita. Tudo isso é para fazer com que esse mundo seja melhor, né? Agora, que a plena felicidade não é alcançada aqui, a gente sabe que não. Por isso que nós nos consolamos por conhecer a doutrina, por saber que a gente tem outras possibilidades, em outras existências neste plano ou em outros planos. Daí que a existência da vida futura ou a pluralidade das existências é um dos principais dogmas, entre aspas, né? Porque o Espiritismo não tem dogmas, mas é um dos princípios básicos do Espiritismo. A crença em várias existências. Então, que um espírito reencarna e passa por várias existências em vários planos. Então, essa sabedoria, esse conhecimento da existência de uma vida futura é o que nos consola muito. Tá? Então, quando Jesus diz que meu reino não é deste mundo, ele está se referindo a que existem mundos mais felizes. E se a gente for ver lá a lista, né, dos mundos, isso a gente estuda também, né, dos primitivos, de provas e expiação, dos mundos de regeneração, dos mundos felizes, a gente vai ver que existe toda uma hierarquia de mundos, e isso aí é como a gente ir passando de ano, né? Nós vamos vivendo existências, porque nós estamos predestinados à perfeição, isso sim, a atingir um estado de angelitude, assim como atingiu Jesus. Então, essa crença na vida futura, na existência de outros planos e de outras possibilidades é muito consoladora. E é o que, em geral, nos encanta grandemente no Espiritismo, né? Então, vamos continuar com a leitura aqui, agora no item 3. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens, um dia, pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Gente, isso é um ponto crucial, né? Porque quem não tem esse conhecimento que a gente tem do Espiritismo, acredita que anjo é um ser à parte, que nasceu assim como a gente vê lá no seriado do Lúcifer, como em tantos outros, né? Então, é como se Deus tivesse criado demônios, homens e anjos. São categorias diferentes e não é verdade, isso não é o que a gente acredita, né? Então, nós somos criados todos simples e ignorantes e de acordo com com os nossos trabalhos, com as nossas realizações, nós vamos passando de ano, né? Até chegar a um estado de angelitude. Então, não que anjo seja uma categoria à parte, tá? Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas, ainda mais fortemente a um povo ignorante,
de pastores que precisava ser tocado, antes de tudo, pelos interesses deste mundo. Gente, porque tudo a seu tempo. Era preciso algo muito duro, muito forte na época de Moisés, porque o povo era muito bruto, né? Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Tá? Então está muito bem explicado, né? Jesus veio revelar a existência desse outro mundo. Aliás, desses outros vários mundos, né? Que aqui está falando já do mundo realmente de plena felicidade, né? Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo, que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Também os homens da época de Jesus, menos brutos que os homens da época de Moisés, mas ainda não com o conhecimento necessário, como foi quando chegou o Espiritismo, que a humanidade já estava mais preparada para receber os ensinamentos, né? Então Jesus, ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para grande número é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva. E daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material, provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a veem descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência, feliz ou infeliz dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Bom, eu sempre falo isso quando faço os evangelhos, quando dou as aulas, a gente não tem como pensar numa justiça divina se a gente não acreditar em outras existências. Porque esse plano seria muito injusto, né? Por que de alguns terem tantos e alguns muitos, na verdade, terem tão pouco, a maioria, vamos dizer assim, né? Por que de tanto sofrimento, por que de tantas calamidades, né? E seria muito desanimador você pensar numa existência só. Muito mesmo. Então, onde estaria a justiça divina? Então, muitas pessoas que não acreditam na pluralidade das existências, na reencarnação, elas se sentem injustiçadas e até chegam a questionar a existência de Deus, né? Muitos não questionam por uma questão de fé. Não porque tenham provas, não porque tenham conhecimento, que nós, abençoados, temos no Espiritismo, com tantas obras que já nos foram ditadas, com tantas e tantas provas que nós temos. Então, essas pessoas, elas acreditam por fé, não pela prova, né? Isso é muito bom também, mas vamos concordar que quem acaba indo mais a fundo se desanima, né? E fica questionando Deus. Eu conheço muitas pessoas que questionam, muitas pessoas que são ateias, justamente porque
não aceitam toda a maldade, todas as circunstâncias, inclusive naturais, né, que acontecem e que trazem tanto malefício e tanto sofrimento para as pessoas. Então, o Espiritismo é uma bênção, porque nos ensina. Quem pega o Evangelho e tem um pouco de paciência de ler, se encanta, porque está tudo explicado. No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno, em tantas obras que nós temos, em tantas obras psicografadas, né? De Emmanuel, de tantos autores espirituais, de Bezerra de Menezes, que nós temos tantas informações. Então, só não querendo estudar para não conhecer. Eu, pessoalmente, não tinha religião e de adulta tive contato com o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando eu li, eu falei, mas é isso, está tudo explicado aqui. Então, se vocês tiverem paciência, nem precisa fazer o curso. Ótimo se puderem ir a uma casa espírita, se puderem estudar, fazer um curso online. Tem tantos cursos pela FEB, né, pela nossa Federação Espírita, ótimo. Mas se não, se tiverem um pouquinho de paciência, só pegar o Evangelho e lendo com calma. Da mesma forma que tantas pessoas leem a Bíblia, o que é uma ótima leitura também, leiam o Evangelho e vão se aprofundando. Hoje nós temos aí a internet para esclarecer tantas dúvidas. Se você pega esse tema, a vida futura, quando eu tenho um tema para falar, o que eu faço? Eu vou no YouTube, eu ouço outras pessoas que falaram sobre isso. Sempre tem vídeo da FEB, sempre tem de outras casas espíritas. Se você procurar por texto, você acha a explicação de tudo, né? Então a gente tem muitos meios para aprender hoje em dia. E o conhecimento, ele consola muito. Para mim, o conhecimento consola mais do que a fé. Porque você entende, você compreende o porquê das coisas. É lindo ter fé, é maravilhoso. Mas a fé cega, até admiro quem tenha. Eu nunca tive a fé cega. Eu sempre quis saber os porquês. Então fui estudar e o Evangelho esclarece muito pra gente. É difícil, não vou dizer que é fácil, mas poder estudar, poder ter essa crença na vida futura é muito consolador. E nós temos provas de tudo isso. Isso está muito bem documentado em diversas obras. Tá? Então o tema era esse, o meu reino não é deste mundo. Também não vamos ficar procurando, deixando tudo para depois. Mas a felicidade vai me alcançar um dia. Não é a felicidade que vai te alcançar um dia. É você que tem que alcançar a felicidade. Então, a gente é parcialmente feliz nesse plano. Umas pessoas mais que outras, dependendo de todo aquele background, vamos dizer, de tudo que já viveram antes, de tudo que já fizeram, de como encaram a vida, né? Mas nós temos que fazer, né? Depende de nós. Nós temos que buscar essa felicidade, essa vida futura melhor. E o que devemos fazer é agora. Não é ficar sentado esperando, mas eu vou ter chance de várias existências, então deixa para depois. E vamos empurrando com a barriga. Não. O que eu posso fazer agora para que a vida futura minha e da humanidade seja melhor? Então, pensem no próximo, né? Nós estamos vivendo uma época difícil. Parece que estamos passando por essa época de pandemia. Mas isso nos mostrou tanto que nós precisamos uns dos outros, né? Então, não pensem só na vida futura de vocês, no bem-estar, na felicidade. Pensem também no conjunto, porque nós sempre vamos viver em conjunto. Apesar de galgarmos os degraus até o estado de angelitude de forma individual, que cada espírito é um espírito único, e não tem nem alma gêmea, não tem bipartição, tá? Cada espírito é um espírito único. Nós sempre vamos estar em comunidade. Então, a gente precisa trabalhar para melhorar a nossa comunidade. Então, respeitando as leis, respeitando o próximo, pensando que aquela pondo toda noite a cabeça no travesseiro e falando, será que o que eu fiz para fulano, eu gostaria que fulano tivesse feito para mim? Então, passar por esse crivo que nos ensina Santo Agostinho.
Tá? Isso é muito importante para a gente tentar ver como a gente atua em comunidade, né? Fazendo caridade, ajudando ao próximo sempre. E não só a caridade material, de ir lá entregar alguma coisa, uma cesta básica, mas também a caridade de tentar entender o próximo, de ter uma boa palavra, uma palavra amiga, e de se portar como cidadão, porque o mundo está cheio de indivíduos, tanto é que nós estamos no mundo de provas e expiações, né? E o cidadão? Será que a gente já nasce cidadão aqui nesse plano? A gente tem que ser educado pelos pais, pelos tutores, para a gente se tornar cidadão, que na verdade a gente nasce indivíduo aqui. Então a gente tem que aprender, reaprender. Vamos ter reminiscências das outras vidas, mas a gente tem que reaprender. E viver em comunidade é muito significativo isso de você pensar no próximo, de como você pode fazer o bem para o próximo, ou pelo menos não fazer o mal, né? Então pensemos nisso, pensemos para que possamos ter nós, individualmente, uma vida futura melhor, para que possamos ir passando de ano mais rápido, né? Senão a gente não regride, mas a gente pode ficar estagnado. E para que esse plano em si, que já está caminhando para um plano de regeneração, possa mais rapidamente entrar nessa fase que será melhor para todos. Tá bom? Então vamos finalizar com uma prece, vamos agradecer ao Pai por esse momento sublime de podermos estar reunidos em nome do Pai, em nome de Jesus, foi o representante supremo de Deus que já esteve presente aqui e que sempre segue conosco, abençoando esse planeta, que possamos sempre sentir essa luz, essa centelha divina que temos em nós, e que essa luz possa se expandir para todos que estão ao redor, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e em todo esse planeta. Que em volta do planeta Terra gire uma luz muito linda, muito azul, de muita proteção, de muita energia positiva. Que possamos seguir abençoados até um próximo encontro. Que assim seja.